Vamos começar do começo, porque quando a gente fala assim, onde nasce a insegurança feminina, cada uma de vocês faz uma ideia do que eu tô chamando de insegurança, né? Cada um mede pelo próprio sapato. O que será que ela tá chamando de insegurança? Então vamos começar do começo. Basicamente, a gente pode dividir a insegurança feminina em dois tipos, tá? O primeiro tipo, que é uma insegurança de natureza subjetiva. Do que eu tô falando? É uma insegurança que a mulher sente com relação ao que acontece lá no profundo dentro dela. Então, é insegurança sobre os seus sentimentos, ela não sabe o que ela tá sentindo, ela não sabe nomear o que ela sente, ela não consegue validar, ela não consegue verbalizar, ela não consegue sustentar, ela não consegue discernir, eu não sei, ela fala, eu não sei se eu tô sentindo certo, sabe? Então, é uma insegurança com relação a esse mundo interno. Sobre a sua percepção, eu não sei se eu interpretei certo a atitude da pessoa, eu não sei se eu tô lendo certo essa situação, enfim, uma insegurança com relação à sua percepção, sobre a qualidade do seu amor. Dani, será que eu errei em falar isso? Será que eu tô sendo muito dura? Será que eu tô sendo muito vítima? Será que eu tô... São inseguranças com relação ao que acontece dentro dela, em relação ao que ela sente, em relação à qualidade do seu amor. Será que a minha relação acabou? Ou será que a minha relação tá passando por isso porque eu é que não sei me relacionar? Dúvidas sobre a qualidade, insegurança sobre a qualidade do seu amor, sobre a sua identidade. Mas será que eu sou... será que eu sou uma heroína? Será que eu sou uma donzela? Dani, mas a gente pode ser as duas coisas ao mesmo tempo? Insegurança sobre a sua identidade. Insegurança relacionada ao mundo do feminino. E todas essas inseguranças estão relacionadas à relação com a mãe. E eu já falei exaustivamente aqui sobre essa modalidade. Vou falar mais? Sempre vou falar mais. Mas hoje eu quero convidar vocês para a gente se aprofundar num outro tipo de insegurança, tá? E aí existe esse segundo tipo, então, que é a insegurança de natureza objetiva, que está relacionado ao que essa mulher experiencia, ao que ela vivencia, tá? E essa insegurança, que é aquela que eu pretendo me aprofundar aqui, está relacionada ao pai. E é sobre ela que eu vou falar aqui. Então, sobre o que na verdade nós vamos falar? Sobre como a relação pai e filha afeta na formação da personalidade de uma mulher. Será que isso pode contribuir para que ela sinta uma profunda insegurança? É sobre isso que a gente vai conversar, tá? Com a falta da presença amorosa e segura do pai impacta a alma da filha. Agora, veja, eu tô dizendo aqui que a gente vai falar exclusivamente do pai ausente? Não. Porque existe o pai que é presente fisicamente, mas que não cumpre o seu papel psíquico na vida da mulher. Ou pior, às vezes a presença física dele é danosa. Então, quando a gente vai falar da falta da presença paterna, é a falta do exercício desta função, tá? Então inclui todos os pais aqui. Os presentes, os ausentes, os danosos, tá? Os que morreram, o que não conhece. Mas eu fui criada pelo meu padrasto, junta aí um pouco do biológico com o adotado e a gente vai criar essa figura paterna aqui para você poder começar a olhar, tá? Então, como a falta de uma presença amorosa e segura do pai impacta a alma da filha. Que tipo de insegurança? É um tipo de insegurança muito específico, que eu estou chamando aqui de segurança objetiva e você vai entender, tá? Então, como a dinâmica do relacionamento pai e filha afeta o desenvolvimento da personalidade e a segurança da identidade de uma mulher. Eu poderia ter colocado esse título no nosso aulão, mas sabe o que ia acontecer se eu fizesse isso? Você ia fugir, você não ia vir pro aulão. Então eu falei, não vou colocar um título mais cor-de-rosa, mais bonitinho, sabe? Para aquelas
possam vir e possam lidar realmente com aquilo que interessa. Então, eu vou voltar a vocês. Eu quero saber, para a gente começar aqui, eu quero saber o seguinte: você se sente insegura? Primeira coisa que eu quero te perguntar, você se sente insegura? Conversem comigo para eu entender com quem que eu tô conversando. O zoinho da Marina assim, não esperava que fosse esse assuntinho. Vou tomar meu chá enquanto isso. Tipo 2, com certeza. Sim. Muito. Isso é as mulheres me respondendo aqui se elas se sentem inseguras. Depende. Obrigada, Adriene. A gente vai falar de um tipo de insegurança bem profunda aqui, tá? Que a maior parte de nós não percebe. Por isso que eu tô te perguntando. Será que você se sente insegura? Por quê? Porque esse tipo de insegurança que a gente vai nomear aqui, a gente acha que não tem. Entendeu? Por isso que eu falei, olha, te prepara, guria, porque você vai ter assunto pro feriado. Na verdade, você já avisa assim pra sua amiga: o caminhão da Tecelã está passando na sua rua. Já viu o caminhão que passa assim? Quem mora em bairro, né, que cidade pequena, conhece isso, que o caminhão passa vendendo ovo, né? O caminhão do ovo está passando na sua rua. O caminhão da Tecelã está passando na sua rua. E isso significa o quê? Que a gente vai mexer. A gente vai mexer nos assuntinhos, né? Sim, vai ser chão. Então, legal. A maioria aqui tá falando, né, que se sente insegura, mas, de novo, também serve para vocês. O que eu vou conversar aqui é um tipo de insegurança que a gente não percebe, tá? A gente não percebe essa insegurança. Não é essa insegurança de falar, eu vou lá fazer essa entrevista, eu tô tão insegura. Essa é até sadia. Eu não sei, não consigo falar em público, eu me sinto insegura. Eu não consigo gravar vídeo, eu me sinto insegura. Não é sobre esse tipo de insegurança que eu tô falando. Eu tô falando de uma insegurança bem profunda, tá? Então é sobre ela que a gente vai conversar aqui. Nós vamos começar, então vou tirar vocês aqui. Nós vamos começar aqui falando de um primeiro efeito, para você poder começar a chegar nessa insegurança que eu quero te convidar a olhar aqui. O primeiro efeito da falta dessa presença paterna na vida de uma mulher é uma coisa chamada a falta residual. O que é isso? Veja, a falta que o pai amoroso, presente, responsável, ativo, intencional, porque tem aquele que tá lá assistindo televisão, né? Então, ele conta também nessa lista. Essa falta da presença intencional, ou às vezes física mesmo, né? Não conheço meu pai, não convivi com meu pai morreu, etc. Essa falta, ela desse masculino intencional, responsável, presente, inteiro na vida de uma mulher, ela é tão dilacerante que impacta profundamente a alma das mulheres de muitas gerações. E o que esse impacto ele promove? Ele promove uma negação dos seus efeitos. Por quê? Porque aquilo começa a se tornar comum geração após geração. E aí as pessoas, as mulheres, elas começam a conceber a realidade daquela forma e se tornar, de certa forma, insensíveis a essa realidade. Essa realidade é dilacerante, porém imperceptível, porque nós somos ensinadas a não percebê-la. Eu vi um vídeo esses dias na internet, não tá ligado exatamente a isso, mas vai ajudar vocês a entender isso. Dessas entrevistas que fazem na rua, e aí um repórter perguntava
para umas meninas jovens, assim, sei lá, 20 anos, 20 e poucos anos. Perguntava assim, para que servem os homens? E elas respondiam, para nada. E riam, para nada. Umas 3, 4 meninas assim andando na rua e falavam, para nada. E aí daí entra no vídeo assim, começa a subir as informações, assim, por exemplo, eu não lembro agora dos números, mas são números do tipo assim, 97% dos trabalhadores na construção civil são homens. E aí fala de bombeiro, fala de policial, fala da construção civil, fala de, enfim, inúmeras profissões que a maioria absoluta é formada por homens. E essas meninas que nasceram, né, dentro dessa realidade, elas respondem basicamente para que os homens servem? Para nada. De onde elas estão tirando esse para nada? Da maneira como elas aprenderam a conceber a realidade. Então, elas concebem a realidade negando a falta e não enxergando a presença masculina que existe. Então, isso deturpa completamente a leitura de realidade de uma mulher que é marcada geracionalmente por essa realidade, tá? Então, essa dor que eu tô chamando aqui de dilacerante, ela impacta tão profundamente a alma das mulheres há tantas gerações e tem sido negada com tanta paixão. Paixão é um assunto relacionado ao pai, sempre, tá? Paixão é um assunto relacionado ao pai. E quando ela não pode ser direcionada ao pai ou não passa pelo pai para chegar na vida, ela é investida em negar toda a realidade que concerne a esse pai. Então, essa dor tem sido negada com profunda paixão, com tanta paixão que respinga em todas as nossas experiências. Então, nós negamos com paixão esta dor. Vai vendo se você vai se achando aí. Então, isso vai fazer com que no relacionamento, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa performance de uma maneira geral, a gente vai sempre sentir falta de algo. Não sei, você gosta dele? Eu gosto. Mas e aí? Eu não sei, acho que falta alguma coisa. Mas falta o quê? Eu não sei explicar exatamente. O que essa mulher está falando? Da falta residual. E aí, fez o trabalho? Fiz. E aí, gostou? Eu gostei. Mas como assim? Não sei. Sabe quando você sente que falta alguma coisa? Do que essa mulher está falando? Da falta residual. Ah, você está feliz no seu casamento? Eu tô. E aí, ele é um bom marido? Ele é. Nossa, achei que uma reticência assim na sua fala. Não. Começou a frase com não, já dá para você sentir. Não. Ele é maravilhoso. Mas o quê? Eu não sei exatamente, não sei nem colocar em palavras. Parece que falta alguma coisa. Falta residual. Entende? E aí, você encontrou seu propósito de vida? Você encontrou, você sente que você está vivendo plenamente o seu propósito? Olha, eu acho que se eu não tiver, eu estou bem perto. Mas o que tá... Por que você acha isso? Eu não sei. Sabe quando você sente que falta alguma coisa? Falta quem? Falta o pai. Mas ela não sabe. Então, ela convive com essa falta em todas as experiências da vida dela. E isso resulta, em último lugar, numa leitura de que, de alguma maneira, falta nela. A gente vai chegar na construção dessa insegurança. Eu quero que você vá caminhando comigo aqui, tá? Então, no relacionamento, falta alguma coisa. Eu acho que ele devia ser mais cuidadoso, eu acho que ele devia se preocupar mais, sabe? Às vezes eu sinto que ele não se preocupa, ele não se compromete, ele não é responsável, ele não... Falta uma declaração de amor, falta uma atenção, falta ele, acho que ter mais compromisso, sabe? Falta ele se dedicar mais à família. Vocês já me ouviram falar muito aqui que pela relação com o pai,
as mulheres se relacionam com um holograma, ou seja, elas acabam projetando essa figura nos relacionamentos, não enxergam os 97% de homens na construção civil e acha que homem não serve para nada e tá sempre infeliz com aquilo que ela recebe, tá? Mas é sobre o holograma que eu tô falando? Não, hoje não é. Hoje eu tô convidando você para uma camada mais profunda, tá? Eu tô falando dessa falta residual. Tô te convidando a começar a enxergar a falta residual presente em todas as experiências na vida de uma mulher que faltou o pai. Vou voltar a vocês para ver se a gente está falando a mesma língua. Se vocês estão começando, aplausos para o meu leque. Se vocês estão começando a entender a brincadeira que está só começando, conversem comigo. Putz! Estão começando, né? Achar a falta residual total. Gente, é só emoji assim, ó. A cabecinha explodindo. Te amo. Ai, vocês são muito carinhosos. Essa foi profunda, sim. Já tô chorando. Welcome. Estamos nas águas da Tecelã. Aquele sentimento de vazio. Lu, guarda essa frase, porque a gente não chegou ainda, mas a gente vai chegar nele. Exatamente assim. Fica uma pontinha de falta isso, falta aquilo. Exatamente isso. Ah, vocês estão muito bonitinhas. Tava falando sobre isso na terapia, babies. A falta residual. No trabalho, no que você entrega, no que você recebe, no reconhecimento, sempre falta algo. O que falta? Falta o papai. Falta a presença firme do pai, que me traz para a realidade e me dá a segurança necessária para eu me relacionar com essa realidade. Então, quando falta o pai, ao me relacionar com a realidade, na minha percepção está a marca da falta. E ela acaba vazando para todas as minhas experiências. Mas como eu não compreendo o que é que falta, eu fico nessa do... falta alguma coisa. Escreveu minha vida inteira. Sim, pode. A falta do pai pode causar depressão crônica? Pode. Não sei se entendi a falta residual. É a insatisfação que a gente sempre tem? Sim. Sim, é esse sentimento de falta. Cada um nomeia essa falta de uma maneira. Uma pessoa que tem um pouco mais de experiência nesse universo de fazer terapia, de autoconhecimento, já consegue lidar com a palavra falta. Mas a pessoa que não tem essa experiência, né? Essa trajetória, vamos de ar-condicionado, porque os calores pertencem, não é mesmo, babies? A mulher que não tem muito essa experiência, ela ainda acha falta muito abstrato. Como assim falta? Falta residual? Então, nossa, mas que nome esquisito. Mas é isso, tá? É essa falta que a gente percebe em todas as nossas experiências. Esse é o primeiro efeito, tá? A falta residual. Como eu percebo o impacto nessa falta. O segundo efeito, depois a gente vai costurar tudo isso, você vai entender onde nasce a insegurança, tá? O segundo efeito é no desejo desta mulher. Deixa eu tirar aqui, porque vocês estão que falam, né? Eu também pergunto dele. No desejo dessa mulher. Agora, que desejo? O que eu tô chamando de desejo? Em como essa mulher se relaciona com o desejo, no sentido mais amplo. Mas eu vou vir aqui da camada um pouco mais superficial para vocês irem identificando. Então, essa mulher percebe esse efeito na sua insegurança, nomeando da seguinte forma: eu não sei se eu sou sexy, não sei se eu sou bonita, não sei se eu sou desejada.
às vezes ela fala sobre isso? Não. Não, a que consegue falar sobre isso já tá vários pontos na cartilha na frente. A maioria que sofre profundamente esse impacto é aquela mulher que você olha e percebe assexuada. Ou seja, uma mulher que você olha e não vê uma mulher exatamente, não vê a sexualidade dela. E aqui eu não tô falando de decote, eu não tô falando de trejeitos, eu tô falando de algo profundo, que uma mulher vê claramente. A gente olha para uma mulher e vê se a sexualidade dela, ou seja, se a relação dela com o mundo do desejo está ativa ou não. Isso se manifesta desde da mulher entrar na sorveteria e saber o sorvete que ela quer, e experimentar aquele com aquele, não sei o quê, aquela que, não sei, não, vamos lá, mas não sei, tá? Esse mundo do desejo. Aonde nasce essa relação da mulher com o desejo? Da ideia que ela diz assim, eu escuto muito isso aqui, Dani, o meu pai não me desejou. O meu desejo nasce no desejo do meu pai. Então, se o meu pai não me desejou, ou se eu acredito nisso, se me contaram isso, ou se eu deduzo isso, logo eu não sou desejada, desejável. E aí eu me sinto insegura, eu não me sinto assim. Não fico confortável com essas roupas. Para, não olha assim pra mim. Por quê? Porque meu pai não me desejou. E aí fica uma pergunta. Por que será que ele não me desejou? Por que ele não me quis? Por que ele não me dá atenção? Por que ele foi embora? O que existe em mim que ele não deseja? Olha a raiz dessa insegurança aparecendo. O X da questão disso ele não me desejou. Então, a ausência do pai, seja ela física ou emocional, é interpretada como uma verdade. Ele não me desejou. Ele não me deseja. Eu não sou o que ele queria. Como eu escuto, meu pai queria um filho homem. Quando eu nasci, o relacionamento dos meus pais já estava degringolando, sabe? E meu pai já estava querendo ir embora, já estava querendo se separar, mas daí eu nasci. E aí isso impacta diretamente numa verdade para essa mulher. Meu pai não me desejou. Meu pai não sabe da minha existência. Minha mãe não contou para ele. Ele nunca quis. Eu sou um erro. Eu sou uma coisa que não estava programada. Ele não me desejou. Logo, eu não tenho direito ao desejo. Porque eu já vim no erro, já vim sobrando. Então, posso desejar? Posso me mover na dimensão do desejo com liberdade? Claro que não. Por quê? Porque eu não suporto a dor dilacerante do meu pai, que é referência do real para mim, não ter me desejado. Meu Deus, meu Deus! Então, como isso vai repercutir na identidade de uma mulher? Ela vai poder tomar dois caminhos. Ou ela vai ser essa mulher que tenta provocar desejo a qualquer custo. Então, aquela mulher sedutora, assim, nível master. E ela pode seduzir com o corpo, com o intelecto, com o sexo fácil, com a propaganda de, olha, eu lavo, passo, cozinho, pago suas contas, sou sua mãe, ó, tudo que você precisar, eu vou ser pra você, tá? Tô te seduzindo com tudo que eu posso te oferecer, extra aquilo que eu sou. Porque só o que eu sou não é suficiente, porque meu pai não me desejou. Então, como essa mulher pensa? Eu preciso seduzir para compensar essa falta residual negada. Essa falta primeira, que é a falta do pai. E que se manifesta em mim com uma profunda insegurança.
de que eu sou bem-vinda num lugar, de que as pessoas estão com interesse de me ouvir, de que eu sou interessante, de que eu sou bonita, de que eu sou desejável, de que eu sou suficiente. Ai, Dani, sabe qual que é a minha insegurança? Parece que o meu marido, meu namorado, meu noivo, né, tá sempre olhando para fora, tá sempre procurando algo que parece que ele não encontra em mim. A gente vai vasculhar essa linha e a gente vai chegar nesta verdade. O meu pai não me desejou. Voltando vocês, conversem comigo pra gente ver como estamos. Ó, meu pai abandonou a família quando eu tinha 8 anos. Eu nunca consegui ser inteira em nada. Eu identifico minha não conexão com o papai. Quem teve pai bem presente não sente falta residual? Olha, os efeitos de um pai bem presente, não sei o que você está chamando de bem presente. Por quê? Essa acentuação do bem presente, para quem tem a escuta treinada, né? Essa escuta psicanalítica treinada já acende o sinal. Por quê? Porque essa ênfase no bem presente conta, na verdade, de uma identidade do pai que faz com que a filha se desenvolva na sombra desse pai. Então, às vezes, esse excesso de presença do pai, que também pode se manifestar com um pai agressivo, com um pai intolerante, com um pai abusivo, é uma presença excessiva. Vai gerar o mesmo efeito desta menina ficar subdesenvolvida, porque a identidade do pai é muito forte. E aí ela não consegue se desenvolver ali, tá? Falta de referência também é essa falta, sim. Isso vale para os homens também? Foquem na aulinha de vocês. Vamos focar na aulinha das menininhas, tá bom? Essa coisa de querer entender como é que é isso na vida do homem também é falta do pai, tá? A ausência paterna gera falta porque falta estrutura? Não exatamente. Gente, como vocês fogem, né, do tema, olha, só pergunta, essa falta pode ser consequência de uma alienação parental? Pode, mas essa questão, não. O que eu tô tentando mostrar para vocês aqui, inclusive comentando as perguntas de vocês, é vocês entenderem como nós negamos o impacto da falta. Ponto. A gente quer o quê? Explicar a falta, a gente quer entender a falta, a gente quer justificar a falta. Eu quero chegar na parte do desejo. Deixa eu ir lá para baixo para ver se alguém tá falando do desejo aqui. Nossa, estamos na... Olha, quanta comentário. Camuflar, não tô... Ninguém tá falando do desejo ainda? O caminho é sentir, gente, mas nós estamos começando, você já quer concluir a conversa? Olha, o que eu tenho que fazer? Sentir, né? Fiquem comigo, gurias. Vamos tentar chegar no assunto pai? A falta é a falta, exatamente, Vivi. Não importa como aconteceu, ela é, exatamente. Ó, vocês já estão vocês estão tudo na solução. Viveremos com essa falta. Eu tô querendo convidar vocês, principalmente vocês que já são alunas, a conseguir suportar essa aula deliciosa e descobrir comigo onde ela vai te levar. Não tenho desejo com homem. Primeira vez que apareceu o desejo aqui, vamos ver.
Aqui, ó. E se o pai desejava muito a filha e dizia que eu era a namoradinha dele? Tão danoso quanto. Por quê? Porque daí a identidade se forma refém do desejo do pai. Foi difícil assumir que eu achava que ele não me amava. É difícil mesmo. A falta do pai é dilacerante. É, Mari. O desejo de ser desejada, a espera dessa validação. Sim. Desejo de saber o que desejo na vida. Essa falta me falta. Sim, vocês estão indo muito bem. Olha aqui, que entendimento muito bacana. Jung fala sobre isso. Eu desejava trazer o pai através do simbólico nas pinturas. Isso é tema de análise junguiana. Você deve ter uma jornadinha aí, né? De análise para ter essa consciência. Eu desejo um homem diferente do meu pai. Gata, gata, gata. Eu tenho muito desejo por homens, mas não sou correspondida. Mesma coisa, amor. É como se eu não quisesse nada, sem desejo. Exatamente. Quem não foi desejada não autoriza o próprio desejo. Veja, eu tô dizendo que a gente não foi desejada? Não, eu tô dizendo da interpretação da realidade. A falta dessa figura atuante do pai, ela afeta, a primeira coisa que ela afeta é como nós interpretamos a realidade. Olha, é nesse ponto que nós estamos. E a partir dessa interpretação, ou dessa falta de estrutura para ter essa interpretação, é que nós ficamos reféns de uma profunda insegurança. Olha lá, a Patrícia falou, exato, fiquei mesmo refém do desejo dele. Sim. Perder o desejo no casamento longo. É porque esse desejo é idealizado. A gente vai falar sobre isso. Rodney Nascimento, meu cunhado, welcome. Eu costumo reprimir meus desejos. Não sabia que estava relacionado à falta do pai. Bom, por isso o desejo da liberdade? Pode ser. Vamos mais, que ainda temos assunto, tá? Nós estamos na metade do caminho e a gente tá... Eu tenho que pontuar que tá meio difícil a gente chegar onde precisa, mas vai dar bom, tá? Vai dar bom. Eu imaginava mesmo que teríamos resistências. Vamos mais. Ok, então temos 2 pontos. Uma falta que, na verdade, eu aprendi a não autorizar que ela existe, então eu não percebo essa falta. Não é que você tá mentindo pra você, você simplesmente não percebe mesmo, tá? Só que como que você pode perceber? Por seus efeitos. Então, primeiro efeito, a falta residual, que aparece em todas essas situações que eu pontuei aqui. Segundo, na sua relação com o desejo. Como é que você percebe? Sabe aquela pessoa que fala, vamos lá, você fala, não, ninguém me conhece lá. Não, vamos, vem. E aí você fica, porque não sou desejada neste lugar. Eu não fui convidada. Eu não tô me sentindo à vontade. Eu não gosto, sabe? Eu não gosto de ir em lugar que eu não conheço as pessoas. Do que eu tô falando? Dessa marca profunda de eu não tenho certeza de que eu fui desejada na realidade. O pai é a realidade. Então, eu tenho inúmeras reticências, sabe? A me colocar ali prazerosamente, a me sentir desejada, bem-vinda, sabe? Porque eu tenho essa marca. Então, falta residual e relação com o desejo, que pode fazer com que eu seja aquela que quer ser desejada a qualquer custo, ou aquela que nega completamente o desejo de ser desejada e o próprio desejo. Aí chegamos no terceiro aspecto, que é a potência. Então agora nós vamos para um assuntinho mais profundo. O pai, presta atenção, o pai é a paixão misteriosa da filha. Por quê? Porque veja, nós somos formados por 50% do pai e 50% da mãe. Só que durante todo o tempo ali no útero, eu só tenho contato com 50% da mãe.
Então a mãe é o quê? Conhecida para mim. Ela é conhecida. E aí, Dani, você tá falando que o pai é a paixão e a mãe é o quê? A mãe é tudo. A mãe é o meu tudo. E o pai? O pai é minha paixão. E aí, quando eu vou nasci. Qual que é a primeira coisa que eu quero fazer? Eu quero conhecer meu pai, que é a minha paixão misteriosa. Por quê? A mãe, eu não senti essa falta, porque a partir do momento que eu percebo ela dentro de mim, ao mesmo tempo eu estou dentro dela, dentro do útero, entende? Então, ela está dentro de mim, eu estou dentro dela. Então, a mãe é meu mundo. E o pai? O pai é minha paixão misteriosa. O pai é o que me faz querer vir aqui fora, porque se não fosse o pai, eu ia querer ficar lá dentro para sempre, porque lá dentro é ótimo. Para que eu ia querer vir aqui fora? Entendeu? Então, o pai é a paixão misteriosa da filha, desde a fecundação. Quando a filha nasce, ela vai em busca da revelação dessa paixão e da troca com essa paixão, ou seja, da interação com essa paixão que arde dentro dela, que queima dentro dela. Por quê? Porque essa paixão é potência. Olha, presta atenção. A minha paixão pelo meu pai é a minha potência. Experimenta falar isso aí para você. A minha paixão pelo meu pai é a minha potência. Não existe separação entre essas duas coisas, tá? E quando ela nasce, então ela quer trocar, ela quer viver com essa paixão barra potência. É a partir da troca com essa paixão, da revelação, né, dessa paixão, do se relacionar no mundo real com essa paixão, é que ela ganha autorização e liberdade para manifestar a própria paixão barra potência, potência barra paixão. Espero que vocês estejam aqui comigo, porque isso é sensacional. Então, nessa troca se desenvolve uma porção muito importante da segurança da filha. E na ausência dessa troca, uma insegurança tão equivalente quanto. Será que deu para vocês entenderem? Tem uma música, eu não lembro de quem é, chamada Woman in Chains. Não é essa que você colocou, não, meu amor. Que tá aqui, ó, vendo os reels. Não é essa, meu amor, é outra, tá? Chama Woman in Chains. E... Gente, deixa eu contar uma coisa. Uma vez a gente tava gravando um curso. Eu nem lembro que curso que era. A gente gravando um curso, né? E aí, eu lá falando com a câmera. E tá que fala, porque ela não para, né, gente? Ela não para de falar. E ele ali atrás da câmera, assim, ó. Telefone distraído, sabe? Só que não percebeu que o som, né? O áudio do telefone tava ligado. De repente, ele clicou num desses reels que tinha aquela música do Acorda, Pedrinho, no meio do curso, né? Eu olhei pra ele desesperado, né, pra desligar. Então, de vez em quando, nós temos esses momentos, assim, pra quebrar. Agora, vamos voltar para o Woman in Chains. Então, essa música Woman in Chains, ela fala de um relacionamento abusivo, difícil, mas tem uma frase muito importante que diz assim, ó. It's under my skin, but out of my hand. It's under my skin, but out of my hand. Vocês lembram disso? O que quer dizer essa frase? Está debaixo da minha pele, mas longe do alcance da minha mão. É a descrição perfeita dessa relação de insegurança da mulher com a própria potência. Por causa dessa paixão que ela não pode viver com o pai. Porque, veja, o pai, ele tem a coisa da filhinha, do papai e tudo mais, mas tem a coisa do seu. Uma porção dele que se manifestou. Da mesma maneira que Freud dizia que uma mulher se satisfazia profundamente quando tinha um filho homem, porque via naquele filho a manifestação do seu falo, ou seja, da sua potência, do seu masculino, ela gera um masculino,
E ela se relaciona meio apaixonada com esse masculino, porque é uma porção dela que ela não tem contato. Da mesma maneira é para o pai com a filha. Ele também percebe uma porção dele. E essa autorização a essa existência promove na filha uma segurança extraordinária. Mesmo que isso não seja uma relação ideal, mas dá uma referência de realidade para a filha lidar com a própria potência. Então, muitas vezes, quando o pai, por exemplo, pisa na bola por A, B ou C razão, quando a filha tem relacionamento com essa paixão, potência, ela se autoriza a manifestar essa potência. Então, são essas mulheres que se levantam contra o pai e querem ser mais potência do que o pai, porque essa potência está autorizada, validada por essa troca. Na troca, então, existe a validação da potência que ela recebeu do pai. Sem troca, sem validação. Qual que é o resultado disso, Dani? Então, se eu não tenho validação, como é que isso repercute na minha segurança ou insegurança? Presta atenção, para tudo agora e presta atenção. Se você se interessa pelo assunto potência, presta atenção. Onde está o efeito da ausência do meu pai que parece que eu não sinto? Onde está isso? Onde está essa falta? Na impotência que eu sinto, na insegurança que eu sinto, daquilo que eu sou, mas não consigo ser. Achou? Presta atenção, vou repetir. Onde é que está, Dani, o efeito real da falta que o meu pai fez na minha vida? Independente dele ter estado presente ou não estado presente. Como que eu meço isso? Neste lugar. Naquilo que eu sei que eu sou, mas não consigo ser. Ali reside o X da questão. Vou voltar a vocês. E aí? Deixa eu jogar lá para frente para ver como eu sei disso. Naquilo que eu sou, mas não consigo ser. Ali está o impacto, o efeito da falta do meu pai. Meu marido tá assim, ó. Isso serve para os homens também, tá? Isso é verdade para os homens também. Achou? Só me fala se você achou. Não tenta entender, não tenta controlar, não tenta dar solução. Só fala pra mim. Achei. A ausência do meu pai se manifesta na não realização do potencial da mulher. Cuidado, porque aí tá a idealização. Ó, eu levei 30 anos para dirigir, estava ali. Essa é uma das formas de se perceber. Ó, nossa, há anos eu sei que quero ser parteira, mas não consigo contrariar meu pai e abandonar a faculdade que ele escolheu para mim. Refém do desejo do papai. Estamos no assunto 2, desejo. Vai achando aí, gente, onde que você tá nessa jornada? Dani, eu tô na falta. Às vezes até me falta vontade de viver. Tô na falta, tô na depressão, estágio 1. Tô no desejo. Não sinto desejo, não me sinto desejada ou sou refém do desejo do papai. Assunto 3, potência. Naquilo que eu sou, mas não consigo ser. Exatamente, achei. Achei, ai, quantas suas lindas. Achei. Por isso eu me sinto medíocre. Tá relacionado a isso, essa insegurança. Achei a falta. Gente, como vocês estão bonitinha. Não encontrei. Ah, Sarita. Não me sentir merecedora, se sentir incapaz sendo capaz. Sim, vai ficar salva a live? Vai, baby. Eu não consigo ser quem eu sou. Exatamente isso.
Pode estar em todos? Pode. Estou nos 3. Vocês estão falando, estou nos 3. O que vocês estão contando? Eu nunca olhei para a falta do meu pai. Não consegui me mover dentro dessa falta. Potência de BMW sendo um fusquinha. Muito bem, vamos mais. Então, agora que nós temos o quarto estágio. E aí, nós chegamos aonde? Na idealização / desvalorização, que é a manifestação plena dessa insegurança, tá? Como eu não tenho noção exata do impacto dessa falta, seja ela física ou emocional, eu fico refém da idealização. Por quê? Porque o meu pai é a referência de real. Se eu não tenho essa referência, eu fico refém da idealização. Como isso se manifesta? Nós percebemos muito isso na maneira das pessoas falarem. Ela tende a falar sobre como poderia ter sido. Ela tende a... Mas e se... E se... Ah, mas sabe que eu tenho medo? E se eu fizer tal coisa e não sei o que, não sei o que? Ah, mas e se... Não sei o que, não sei o que lá? Dani, mas e se não sei o que, não sei o que lá? E se? Esse e se é o efeito, tá? Ou a pessoa que fala assim, e aí? Como é que, sei lá... Como é que você tá se sentindo com relação a tal coisa? Ah, sabe como se... você tivesse numa... Ou seja, eu não estou descrevendo a situação, não estou na situação, estou comparando ela a outra. Que outra? Uma idealizada, uma hipotética. Esse monte de si na construção da comunicação aponta para essa falta do pai, aponta para essa idealização, aponta para essa insatisfação com a realidade, aponta para essa comparação contínua com algo que mora na fantasia, que mora na idealização. E se manifesta sempre como uma insegurança de não conseguir afirmar o real, afirmar a vivência, afirmar a experiência. Então se manifesta na maneira como a pessoa se comunica, sempre no como poderia ter sido, e se, como se, tá? Esse é um primeiro sinal. Essa idealização vai se manifestar em tudo, na realidade, nos relacionamentos, nos padrões de perfeição exaustivos que ela impõe a si mesmo, tá? Muitas vezes em resultado, Dani, eu ganho muito bem, olha, eu já avancei muito, eu escuto também bastante isso, mas eu não consigo atingir o resultado que eu quero. Então, eu conheço muitas mulheres, acompanho aqui alunas que vão me dando, né, feedbacks, assim, às vezes daquilo que elas vivem, e que elas vêm, sei lá, nos últimos 3 anos, por exemplo, avançando, mudando, crescendo na profissão. Mas elas querem sempre mais, elas não descansam, elas não... Por quê? Porque esse patamar que ela impõe de perfeição para si é exaustivo. Então, você vai falar, peraí, quando você começou o seu processo, por exemplo, comigo aqui, você estava na letra A. Agora você está na letra J. Em 2 anos, em 3 anos, você caminhou tudo isso. Mas em nenhum momento você só usufruiu, só curtiu. Toda a sua perspectiva é de falta. Por quê? Porque eu imponho uma idealização de resultado, de perfeição, uma cobrança exaustiva de perfeição baseada nessa idealização. Então a minha própria noção da minha própria potência também é idealizada, também é fantasiosa. E eu nunca estou satisfeita com o resultado e nunca posso usufruir, assunto desejo, desse resultado, porque eu estou refém dessa idealização. Então, refém dos padrões de perfeição exaustivos que ela impõe a si mesmo, aos filhos e ao parceiro, que também nunca acerta. O pobre do moço nunca acerta. Quando a filha idealiza o pai por ausência ou para protegê-lo da decepção que ela sente daquilo que ela vê, aí ela idealiza. Ela naturalmente vive sempre abaixo do seu potencial. Por quê? Porque o meu potencial
vem do meu pai. O motor do meu potencial é o meu pai. Se eu preciso idealizar o meu pai porque eu não tenho referência desse motor, seja porque eu preciso protegê-lo, preciso negar a minha decepção, ou seja porque eu vivo refém da fantasia, naturalmente eu não trabalho dentro da realidade comigo e vivo sempre abaixo do meu próprio potencial porque permaneço na idealização. Então, ela... no seu momento com ela, tomando banho, descansando, na academia, sei lá, dirigindo, cozinhando, no momento em que ela fica meio divagando, ela entra no e se, no mundo da fantasia da potência, tá? Então ela tem uma novelinha lá, e ela se vê, sei lá, fazendo um esporte e sendo muito bem sucedida, fazendo uma palestra e sendo aplaudida, fazendo um espetáculo e sendo não sei o quê, sendo a primeira mulher a fazer isso, ou seja, ela fantasia na sua idealização a concretização da sua potência continuamente. Sempre sonha que tá tocando um instrumento musical, que tá, sei lá, fazendo qualquer coisa que possa para ela estar vinculado a essa potência, atirando, lutando, vencendo, viajando, falando outro idioma, sei lá, qualquer coisa, tá? Agora, e na sombra disso, dessa fantasia, na mesma potência que ela fica lá cozinhando e criando essas fantasias dela, ou na esteira e criando essas fantasias de potência dela, na mesma proporção, mede aí, na mesma proporção que tem a fantasia de idealização da sua própria potência, que nasce da idealização do seu pai, tem na sombra a desvalorização, que é onde nasce toda essa insegurança que a gente está conversando aqui, tá? Então, o que isso resulta? Quando eu, como mulher, tenho um pai idealizado, naturalmente eu olho para as mulheres como inferiorizadas. Mesmo que eu não conte para mim e seja uma feminista ferrenha. Por que eu sou uma feminista ferrenha? Porque as mulheres precisam, coitadas, que alguém lute por elas. Porque elas são o quê? Menos. Mas a questão é que sou eu que acho isso? Não, todo mundo acha isso. O que é? Você é cega, não enxerga a realidade do quanto as mulheres têm oportunidades desequilibradas e etc. Da onde nasce isso? Dessa relação idealizada com o pai. Tá? Então eu posso ou ir para um extremo e olhar para as mulheres e falar, nossa, me irrita esse filme porque as mulheres sempre estragam tudo. Pai idealizado. Ou ser uma mulher que tem um comportamento machista ou um comportamento feminista, porque está desequilibrado dentro dela por causa da idealização. E aí, a partir desse olhar, ou seja, esse olhar para o feminino, que no fundo eu enxergo como desvalorizado, ainda que eu digo que são os outros que desvalorizam, eu enxergo eles desvalorizados, isso se reflete diretamente na minha própria relação com o meu próprio feminino e com o meu próprio valor, tá? Então, onde, presta atenção agora, onde vai se manifestar toda essa sombra no real? Como assim? Qual é a minha maior referência de real? Meu corpo. Tudo aquilo que tá na sombra, aonde que eu vou manifestar? No meu corpo. Todo esse mundaréu de coisas que a gente conversou vai se manifestar onde? No corpo. Então, como isso se manifesta no corpo, conta muito para mim da minha relação com o meu pai. Como eu me relaciono com o meu corpo e aquilo que o meu corpo manifesta, conta para mim da minha relação negada com esses conteúdos, tá? Então, por exemplo, eu me sinto Dani, eu me sinto muito insegura com a minha imagem, com o meu cabelo, com o meu corpo, com o meu isso, com o meu aquilo, tudo isso. Da onde eu tirei essa referência de que não é legal ter o peito grande? Da onde eu tirei essa referência de que não é legal isso ou aquilo, aquilo? Quem é minha referência do real? Meu pai. Então, toda a minha relação com o corpo conta da minha relação com o real / pai.
Isso vai se manifestar com a minha relação com a minha voz, porque é como eu manifesto isso. Então, já viu aquela pessoa falar, eu não gosto da minha voz, eu acho a minha voz muito grossa, eu acho a minha voz muito estridente. Ou aquela pessoa que fala assim, para agradar as pessoas, né, amada, eu tô tão feliz de você estar aqui. Sabe o que isso conta? Que eu tenho uma relação muito complicada com o meu pai. Meu marido tá rolando de rir. Entenderam? Vê se você conhece alguém que tem uma voz, que a pessoa não sustenta a própria voz. Ai, 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 ai. Tudo isso é assunto do quê? Do pai, tá? Outro assunto da relação com o corpo. Outro assunto da relação com o corpo. A sexualidade, que é onde junta tudo. Potência, desejo, falta, né? Idealização, real, tudo isso se manifesta na sexualidade. Então, nós temos algumas enfermidades, por exemplo, que apontam para a relação com o feminino. Doenças de útero, endometriose, cisto, mioma, questões com a mama, com o ovário, tudo isso fala do quê? Fala do mundo de dentro, fala de como eu me relaciono com o feminino, com o nutrir, com o gerar, tá? E as relações, e como eu me relaciono com o masculino? São as enfermidades que apontam para a sexualidade, para o relacionamento. Então, aí vai entrar cistite, herpes genital, candidíase, tudo isso conta da minha relação com o masculino, que muitas vezes pode ser do momento, esse parceiro, né, essa relação que eu tô vivendo, mas que a raiz é quem? Minha relação com o meu pai, tá? E aí que entra um outro ponto bem importante. O pai como uma ameaça. Eu sei que eu já passei da hora, mas falta essa parte aqui que vai ser importante para vocês. O pai como uma ameaça. Como isso se manifesta no corpo? Nas doenças autoimunes, tá? Por quê? Então, vou dar um exemplo assim, bem pontual. A donzela que não consegue integrar o pai dentro de si. Ou seja, todas nós precisamos, para ser inteiras, integrar o pai. Eu preciso integrar o meu pai, integrar a minha mãe, tomar meu pai, tomar a minha mãe, elaborar essas relações e conseguir me individuar, ou seja, tem eles, eu tomo eles, daí tem eu. Esse é o processo de individuação. Para que eu possa viver essa individuação, eu preciso viver essa integração. Agora, como que eu faço quando o pai é uma ameaça? Real, física, concreta, manifesta ou psíquica. Quando essa donzela, a donzela é essa moça que não sustenta a própria identidade, começa a interpretar a porção do pai em si como sendo uma ameaça. Meu pai é uma ameaça, mas eu ainda não consegui entender direitinho que o meu pai é uma coisa, eu sou outra coisa, porque a minha identidade ainda está em formação. Então, como eu sou feita do meu pai e o meu pai é uma ameaça, tem uma parte de mim que também é uma ameaça, entenderam? Só que eu não tenho clareza sobre isso. Qual o nome disso, Dani? Doença autoimune, tá? Doença autoimune. Então, quando ela começa a interpretar a porção do pai em si como sendo uma ameaça, ela entende que essa porção precisa ser combatida. Ou seja, o seu sistema imunológico cria anticorpos contra as suas próprias células. O corpo, ele é uma barreira. A pele, por exemplo, agora eu vou falar das doenças autoimunes manifestas na pele. As mais profundas, por exemplo, como o câncer, né? São celulares, então são mais intrínsecas. E as na pele, Dani? Todas as itites que a gente tem, né? Essas se referem a essa barreira que divide eu e o outro. A pele é o órgão que faz a divisão entre o mundo interno e o mundo externo. E quando esse combate se manifesta na pele, ela conta sobre essa minha dificuldade de integrar esse outro.
Então, na verdade, a minha separação, aquilo que me separa desse outro, desse pai que me ameaça, está inflamado, está infeccionado, está acontecendo uma guerra na barreira. É isso que acontece na pele, tá? Porque eu não consigo separar exatamente esse outro externo desse outro interno. E aí isso vai ficar só no meu relacionamento com meu pai? Não, vai se manifestar em todos os outros. Porque o pai é o primeiro outro na vida de uma mulher. Então, se ela não consegue acertar as contas com esse primeiro outro, todos os outros pagam a conta. Espero que vocês tenham entendido disso daí. Então, quando a psique não consegue integrar esse outro, que é o pai, de maneira equilibrada, o sistema inteiro colapsa e a capacidade de distinguir o que é meu e o que é do outro e o que é o outro fica prejudicada. Então, ao invés de eu trabalhar com uma autoproteção de uma ameaça externa, o meu sistema colapsado investe em uma autodestruição. Muitos cânceres têm essa origem. Essa confusão que eu tô descrevendo aqui para vocês. Então, o corpo destrói ao invés de proteger, porque não conseguiu estabelecer essa divisão que seria definida pelo abismo da falta. Isso é muito lacaniano, mas vai ficar uma sementinha aí para vocês. Então, esse é o ápice da desvalorização resultante da dinâmica pai e filha. Essa manifestação da doença autoimune. Quando ela está no ápice dentro de nós, ela se manifesta dessa maneira. Deixa eu voltar a vocês para a gente poder concluir. Como estamos, babies? Desses assuntos profundérrimos. Eu tentei abarcar nos meus exemplos aqui as inúmeras variáveis, tá? Bingo. Amores platônicos. Sim, amor platônico é a coisa mais, como é que fala? Comum, né? Desse relacionamento com... A alergia se enquadra? Sim. Quantas viradas de chave. Compreendi mais uma camada, que bom. Entendi porque tem o herpes recorrente. Qual que é essa aqui? O pai da minha amiga era alcoólatra. Cadê? Passou. Muita coisa, não consegui entender. Ó, quanta gente com doença autoimune subindo aqui, ó. E o homem com a mãe é a mesma coisa? Não. Dermatite também. Comecei a namorar e minha pele ficou um caos. Gente, eu tinha certeza. Urticária, ó lá, eu falei, eu vou trazer isso aqui, a quantidade de orelhão que vai cair na vida dessas mulheres, psoríase, artrite reumática. Olha, começou. Abriu aqui a farmácia. Vaginismo está relacionado a isso. Bom, nossa, a quantidade de doença que apareceu aqui, vocês não estão... Ai. Fala sobre a cura, então. Alguém falou aqui. Primeiro que é óbvio, né, gatinhas manhosas, que a cura é o quê? Um processo, não é mesmo? Você não virou como é que chama aquilo? Essa bula, né? Do dia para noite. Da mesma maneira, a gente não deixa de ser isso do dia para noite. Isso é um processo. Agora, como que a gente lida com isso, Dani? Como é que começa? Primeiro, tomando consciência, que é o que você está fazendo aqui. Segundo, dando nome a essa insegurança. Ou seja, você identificou, você vai escolher aí. Quem falou, Dani, eu pontuei em todos. Então, você vai escolher um para o qual você vai começar a olhar com mais consciência e parar de chamar aquilo do nome errado. Né? Porque você pode terminar essa live e voltar para cá e dormir com raiva do seu marido, porque, nossa, como falta nesse homem.
Ou você pode dormir assim, falando, não é com ele o assunto, é com meu pai. Você pode ir dormir passando as suas pomadas, ou você pode olhar e falar, entendeu? Então, primeira coisa é começar a dar o nome certo para essa insegurança da sua identidade, entender da onde ela vem, para poder deixar essa falta existir. Porque a gente começou dizendo que tudo isso nasce porque essa falta é negada. A dor dilacerante dessa falta é negada. Então eu tenho que começar a deixar essa falta existir. E aí eu vou dar lugar para todos os sentimentos que acompanham essa falta. Por quê? Existiu essa falta e a partir dessa falta vem uma resposta minha, que são os meus sentimentos, a minha mágoa, a minha tristeza, o meu medo, o meu sentimento de abandono, a minha raiva, o meu desejo. Vem respostas. E eu preciso começar a deixar esses sentimentos existirem, entender como que eu preenchi tudo isso. Entender como que tudo isso forma aquilo que eu chamo de eu. E que, na verdade, é uma identidade baseada na falta e não na potência. Então, olha quanto tempo, quantos meses de processo tem aqui. Quando esses sentimentos podem existir, eles existem porque eles pertencem a alguém. Quem? Esse eu verdadeiro, que está soterrado embaixo de tudo isso, da negação dessa falta. E aí que esse alguém pode começar a existir e manifestar verdadeiramente a sua potência, que é assunto para outro aulão, né? Vou voltar vocês para a gente ver as últimas perguntas, já que a gente já passou aqui do nosso horário. Sejam bem-vindos todas vocês que estão começando a seguir, que está aparecendo aqui para mim. Dúvidas para a gente encerrar. Vou escolher 3 perguntas para responder. Só tá aparecendo doença aqui. Eu não vou mais comentar das doenças. Como não ter mágoa do meu pai depois de tudo isso? Tendo. A mágoa pertence. A mágoa pertence. E você está soterrada nessa mágoa. A ideia não é não ter mágoa. A ideia é deixar a mágoa existir e depois conseguir amar dentro da mágoa. Homens indisponíveis e amor platônico. Está relacionado a isso, né? Isso será visto na tecelã? Sim! Procrastinação tem a ver com pai? Sim, pode ter. Qual foi a outra aqui? Consegui. Vício de cigarro tem a ver muito. Beth diz que quem traga, traga o pai. É muita coisa que eu não tô nem conseguindo. Mas eu respondi 3, né? Muito bem, queridas. Eu espero que vocês tenham sentido qual vai ser a pegada desse tempo que a gente vai passar de abertura da nova turma da Tecelã. Você que já tá assim, ligando os motores para Tecelã, prepara-te, guria. E vocês que já são Tecelã, não perde porque a gente vai uma camada a mais. Vou pedir para você mandar essa live para alguém, tá bom? Para ela também crescer com isso, para você também poder conversar. Vou postar ela ali. Um beijo para vocês.